Noé, confiança em meio ao dilúvio. A história de obediência, confiança em Deus e fé mesmo sem evidências. Você já foi chamado por Deus para algo que ninguém entendia? Já confiou em uma direção divina que parecia loucura, só porque foi Deus quem falou? Noé conhecia bem essa sensação. E mesmo sem ver uma nuvem no céu, ele começou a construir uma arca. Porque quando Deus fala, a fé verdadeira obedece. Mesmo sem entender. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você busca histórias que fortalecem sua fé, reflexões que tocam a alma e mensagens que te conectam com Deus, este canal é para você. E no final deste vídeo, comente o que mais tocou o seu coração. Isso fortalece a sua fé e pode alcançar outras vidas também. Um tempo de escuridão. Nos dias de Noé, a maldade havia se espalhado sobre a terra. Pessoas viviam apenas para si, distantes de qualquer propósito divino. E o coração do Senhor se entristeceu. Mas havia uma exceção. Noé andava com Deus. Num tempo em que todos estavam cegos, ele enxergava o invisível. Num mundo de ruído, ele ouvia a voz do Eterno, o chamado impossível. Então Deus falou com Noé: constrói uma arca, porque um dilúvio vai cobrir toda a terra. Gênesis 6:14. Não havia uma nuvem no céu. Nunca havia chovido assim antes. Mas Noé obedeceu. Martelo após martelo, madeira sobre madeira. Ele construiu algo que ninguém compreendia. E por isso foi zombado, ridicularizado, chamado de louco. Mas fé de verdade não precisa de plateia. Precisa só de direção divina. Perseverança apesar da crítica. Imagina trabalhar por décadas em algo que todos ao seu redor dizem ser uma ilusão. Imagina se manter firme em um propósito que parece absurdo aos olhos humanos. Noé não tinha multidões o aplaudindo, não tinha seguidores, não tinha apoio, tinha apenas uma palavra de Deus. E isso bastava. Se você já enfrentou críticas por obedecer a Deus, escreva nos comentários. Minha fé é maior que as vozes contrárias. Vamos espalhar essa verdade com força nos comentários. Quando a arca ficou pronta, Deus fez algo sobrenatural. Mandou os animais entrarem, 2 a 2. E então Noé e sua família entraram. E a Bíblia diz algo impressionante. E o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Não foi Noé, foi Deus quem fechou a porta. Porque quando Ele dá a ordem, Ele mesmo sela o que precisa ser protegido. E então, o céu se abriu. Águas jorraram de cima e debaixo da terra. O dilúvio começou. A fé em meio à tempestade. Lá dentro da arca, Noé não sabia o que se passava do lado de fora. Não via o céu, não tinha previsões, não sabia quanto tempo duraria. Mas ele confiava, mesmo no escuro, mesmo em silêncio, porque a fé não depende de visibilidade, depende de convicção. O silêncio de Deus também é proteção. Quantas vezes você já se sentiu dentro de uma arca, trancado numa situação, esperando, orando, sem respostas? Mas Deus não esqueceu de Noé, e Ele não se esquece de você. O silêncio de Deus não é abandono, é cuidado. Às vezes a porta fechada é justamente a mão dele te protegendo. O novo começo. Depois de muitos dias, a arca repousou sobre o monte Ararat. A terra começou a secar, e Deus, mais uma vez, falou: sai da arca e enche novamente a terra. A Gênesis 8, 16, 17. A fé de Noé salvou uma geração e abriu caminho para uma nova história. Aplicação pessoal. Confie mesmo sem entender.
Talvez hoje Deus esteja te pedindo para construir algo. Um sonho, um ministério, um casamento, uma decisão. Talvez você olhe ao redor e não veja sentido. Talvez ninguém te apoie. Mas se foi Deus quem falou, obedeça. Porque Ele vê o que você ainda não vê. E o que hoje parece loucura, amanhã será salvação. Seu sim pode salvar muitos. Noé não salvou apenas a si mesmo. Salvou sua esposa, seus filhos, suas noras. E foi instrumento de um novo recomeço para toda a humanidade. Seu sim pode ser o início da restauração de toda uma geração. Não despreze o que Deus está te pedindo. O seu ato de fé, mesmo pequeno, pode ter um impacto eterno. Você está confiando em Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo no silêncio, mesmo diante das críticas. Escreva nos comentários: Senhor, mesmo sem ver, eu confio. Isso pode fortalecer sua caminhada e tocar alguém que precisa dessa verdade hoje. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E, claro, se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que alimentam sua fé. Porque o Deus que te pede para construir também é o Deus que fecha a porta, protege na tempestade e abre o caminho para o novo.